Oi, amigos, tudo bem? Hoje eu vou responder alguns comentários que chegaram aqui no canal sobre morar na Argentina, pessoas que querem deixar sua vida no Brasil e vir para cá. Mas eu preciso falar para vocês que alguns comentários que eu não vou falar o nome da pessoa para não expor, mas me deixaram um pouco preocupado. Algumas pessoas que me escreveram tanto no Instagram como aqui, porque sim, pessoal, às vezes eu converso com vocês no Instagram também, tá? E falando assim que eles queriam deixar a vida aí no Brasil, eu imagino, vamos dizer que você está no Brasil, né? Para vir morar aqui na Argentina, mas eu achei de uma maneira assim muito improvisada, sabe? Algumas pessoas que falaram para mim que tem família e querem deixar tudo para vir para cá. Uma pessoa falou pra mim que tinha 2 filhos e quer vir pra cá pra tentar a vida. E que a esposa pode também. Então, pessoal, teve outros comentários do mesmo tipo, assim, o mesmo tipo de comentário falando isso. E eu fiquei preocupado, porque apesar de eu não ser um guru, não posso dizer pra vocês o que fazer na vida de vocês e também não posso dizer o que funciona, o que não funciona. Eu acho que um pouco eu posso ajudar na escolha das pessoas, né? Por isso eu criei meu canal, para ajudar as pessoas que querem vir para cá. Eu digo o que eu posso compartilhar a minha vida aqui, minha experiência aqui em Buenos Aires. E eu não fiz roteiro pra esse vídeo, tá? Só vou ler os comentários e vou falar a minha resposta. Mas basicamente, pessoal, para todas essas pessoas, que eu acho que foram umas 5 pessoas, mais ou menos, que fizeram comentários tipo: devo deixar tudo no Brasil, ir para Buenos Aires, vou conseguir um trabalho aí fácil, como é que vai ser? Então, pessoal, não é impossível, mas eu não recomendo as pessoas deixarem o Brasil se você já tem uma carreira aí no Brasil, se você já tem vida aí no Brasil, e você não tem economias, ou não tem, como eu posso dizer para você, uma previsão ou uma área de atuação que você sabe que vai conseguir trabalho aqui fácil na Argentina. Se você não tem um trabalho remoto que possa pagar você em outra moeda enquanto você tá aqui. Se você nunca veio pra Argentina, tá? Eu não recomendo as pessoas virem assim do nada. Buenos Aires é uma cidade maravilhosa. Critique quem quiser. Eu tenho as coisas que eu critico na Argentina. Não tá escondido de ninguém, tem vídeos meus reclamando. Mas, pessoal, é uma cidade maravilhosa, tem muitas oportunidades, tem muita coisa para fazer. É uma cidade encantadora, charmosa. Mas, pessoal, não é brincadeira deixar a vida, né? Vender o que você tem aí no Brasil. Se eu não me engano, teve um comentário que falou para mim assim, que tava pensando em vender a casa e vir para cá. Pessoal, eu não recomendo as pessoas tomarem decisões assim tão impulsivas, tá? Por mais que seja apaixonante Buenos Aires, ela tem o seu desafio, tá? E todo brasileiro que mora aqui vai poder confirmar. E se alguém falar pra vocês que vem pra cá e vai ser tudo maravilhoso, essa pessoa tá mentindo pra vocês, tá? As coisas mudam muito rápido na Argentina. Tem uma inestabilidade que você tem que aprender a lidar, se você quer morar aqui, tá? Então, eu recomendo essas pessoas. Pesquisem bem, façam contatos aqui, estudem o mercado aqui na sua área ou no que você pode fazer. Se você não tem espanhol, se você não sabe falar espanhol, se você não pode se virar em espanhol, eu não recomendo você vir assim do nada e se virar assim pra vou começar a bater de porta em porta e conseguir. Se você talvez é uma jovem ou um jovem que não tem uma família ou alguém que dependa de você, ok, quer tentar, quer fazer a aventura de vir pra cá, tem alguma reserva que você pode vir pra cá e gastar, beleza, legal. Mas se você já tem algo aí, eu não recomendo então, tá? Então só quero deixar isso claro. E já para as futuras perguntas, e se alguém mais estiver pensando nisso e ver esse vídeo, eu não recomendo as pessoas fazerem loucuras assim, se você tem algo mais sólido no Brasil. Talvez faça uma progressão, tá? Venha visitar, depois estude se você consegue comprar algo aqui, se você consegue se estabelecer aqui, tá? Se não, eu não recomendo, tá, pessoal? Por mais linda que seja Buenos Aires, por mais cultural, por mais seguro que seja aqui, porque é bem seguro, eu não recomendo nada impulsivo. Agora, pessoal, obrigado pela paciência. Vou começar a ler alguns comentários e
dar uma resposta ao vivo pra vocês, ao vivo. Pra quem não sabe, pessoal, eu faço lives, tá? Agora vocês estão me pedindo pra fazer lives no meio da semana à noite. Então, logo mais eu vou falar pra vocês algum dia pra gente conversar. Eu vou botar aí pra vocês votarem. Deixa eu encontrar aqui os comentários. Momentos e destinos. Momentos e destinos tá conversando bastante comigo pelos comentários. Obrigado pelos comentários, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver o nome direitinho. É a Alessandra de Paula, tá? A Alessandra, eu entendi que ela também faz conteúdo. E ela comentou aqui no vídeo de Parque Chas, tá? Que eu fiz agora recentemente. É um vídeo rapidinho, só caminhando rapidinho, porque eu tinha algo pra fazer lá no bairro. E ela falou assim, amei esse bairro, mais uma opção pra morar quando eu chegar. É verdade, é um bairro muito legal, muito charmoso, só que ele tá bem afastado dessa zona, assim, turística de Palermo, da Recoleta, e essa parte, assim, mais conhecida, sabe, da cidade. Então, pra quem quer algo diferente, Parque Chas, tá? Só que, assim, se você tem que estudar aqui na Recoleta, em Palermo, se você tem faculdade, essas coisas, talvez fique um pouco longe, tá? Eu falando de longe, é um ônibus, às vezes, de 30 minutos, né, para chegar aqui. Aí você sabe o que isso impacta na sua rotina, se é um problema para você viajar tanto. Se não, é um bairro bem tranquilo, tá? Bem residencial, tem cafés, tem restaurantes, bodegones. Bodegones são restaurantes mais caseiros, assim, são uma delícia. Tô, inclusive, pensando em fazer um vídeo mostrando para vocês como é um bodegone. Só que tem uma questão, Parque Chas. Pessoal, Parque Chas, ele, por não ser um bairro turístico, muitos argentinos ou residentes, eles são donos dos lugares, né, dos apartamentos e das casas nessa zona. Então, às vezes, talvez vocês vão ter menos oportunidade de alugar aí em Parque Chas. Não vai ter tanta proposta. Nem tem em Palermo, por exemplo, porque está sempre tendo turista e estão sempre liberando novos apartamentos. Então, isso é algo bem importante para você ter em mente, Alessandra. Bom, a Alessandra Oliveira, né, que já comentou bastante aqui no canal. Obrigado, Alessandra. Amo ver os teus comentários, tá? E a tua perspectiva aqui de Buenos Aires. Alessandra Oliveira, ela... Tô fazendo o esclarecimento do sobrenome porque teve outra Alessandra. Mas, assim, ela veio visitar e gostou bastante daqui. Então ela botou assim, bom dia, essa observação de vocês é fidedigna, que eu botei dos comentários da dicas para quem vem viajar aqui para Argentina. Eu cheguei na Argentina há uns 17 dias. Tive vontade de tomar uma cerveja e não encontrei isso. Era por volta das 18 às 19 horas. Cedo assim. Nesse dia estava tendo um churrasco na frente do apartamento. Eu estava em Palermo, na rua mesmo, e ninguém estava bebendo cerveja ou qualquer outra bebida. Naquele dia eu estava um pouco indisposta para sair e jantar e pedi um Rappi. Rappi é o aplicativo aqui de delivery, tá? Que entregou em casa diretamente, mas era cedo. Acredito que era no máximo 20 horas. A gente se perde porque na Argentina demora a escurecer. E tem uma foto em frente ao Hard Rock às 20h20 e ainda era claro, é verdade. No verão aqui demora para escurecer. Uma vez de dia fui a um mercado próximo e o meu ex-marido pediu, entre as coisas, que trouxesse cerveja. O pior, na hora de pagar, eles não deram sacola. Lá venham andando alguns quarteirões com a original gelada na mão e outras compras também, às 8h30 da manhã. Eu fiquei muito embaraçada com a situação, mas em casa rendeu boas risadas. A Argentina está fazendo uma falta imensa. Ruas largas, poucos prédios, pequenos armazéns e amigos na porta de casa confraternizando com churrasco, mas sem incomodar ninguém. Eu acho que algo me tocou profundamente em Buenos Aires. Que lindo. Eu amo meu país e nunca pensei em morar em outro lugar. Mas a violência e a impunidade aumentou muito por aqui, principalmente nos últimos dias. Eu sofro demais observando o sofrimento alheio e as pessoas que cometem crimes sendo exaltadas. Uma dúvida agora que pairou. Como funcionam as leis sobre crimes tão pesados como os que estamos vendo aqui? A pessoa cumpre a pena ou menos de 10 anos está solta, tendo heranças e gozando de uma vida plena? Eu estou decepcionada demais com o cenário criminoso do país. Com lágrimas, eu escrevo isso. Infelizmente estou pesquisando muito, juntando cada centavo para realmente ir embora.
Um comentário bem humano, né? Mas passando uma parte bem linda para uma parte pesada, mas real, tá? Então, vamos por partes. Vou responder a parte do crime, da criminalidade aqui na Argentina. Então, os crimes aqui, pessoal, costumam ser crimes, assim, mais conhecidos em Buenos Aires, de corrupção, algum problema no governo, né, algum roubo, algum tipo de algo assim mais administrativo, sonegação, enfim. Por sorte, a gente não vê crimes como assassinatos, nem sei se eu posso falar isso, né, enfim, assaltos à mão armada. Mas quando acontece, pessoal, é bem parecido ao Brasil, tá? Tem, às vezes, você nunca tem certeza do que vai acontecer quando chega nos tribunais, né? Às vezes a pessoa é absolvida, às vezes a pessoa tem reduções de pena. Então, não sei se isso é uma diferença muito grande do Brasil, tá? Eu não sei se ela se refere a algum específico do Brasil, até porque eu não estou muito atualizado do que anda acontecendo no Brasil, mas essa questão é bem semelhante, então não sei se é muita diferença, tá? Sinto muito que isso esteja impactando bastante também, fico muito triste quando eu vejo as questões do mundo em geral, tá? A Argentina tem seus problemas também nessas questões jurídicas. Já na questão de comprar a cerveja depois das 10, por exemplo. Aqui tem muitos mercados que não vendem, né? Então você chegou ali 10h05, você já não passa no caixa a cerveja, uma bebida alcoólica, tá? Então, isso é verdade. Às vezes eles não dão sacolinha, se você não compra a sacolinha, aquelas sacolinhas, como é que a gente chama? Eco bags, você vai ter que trazer na mão mesmo. Né? Então, isso é verdade. Também tem algumas histórias sobre isso, Alessandra, sobre os amigos. Os argentinos são muito, muito, muito amigueiros, né? Eles chamam que amigueiros, eles têm muito de se ver com os amigos, de se juntar, de se reunir, né? De fazer algo juntos e que bom que tu teve essa experiência, teve essa oportunidade de ver. Eu acredito, se eu não me engano, você mencionou que seu ex-marido, ele é argentino, né? Então você já teve um acesso direto à cultura deles ali, né? Quando veio pra cá, já conseguiu, como eu digo, se integrar rápido. E isso é uma parte muito linda da cultura deles. Sempre tem lugar para mais um, é como o Brasil, né? Eu até fiz um vídeo comparando o brasileiro com o argentino, vou ver se eu coloco ele por aqui, ou no final. E isso é bem legal. Espero que dê tudo certo e que você consiga decidir direitinho o que vai fazer. E se decidir pela Argentina, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Obrigado, Alessandra. A Isis Sullivan botou: eu estou querendo ir para Buenos Aires em dezembro para ficar 3 meses aí, conhecendo o local e fazer meu DNI. Depois morar, trabalhar como cuidadora ou na área de TI, estudar. Os seus vídeos estão me ajudando muito, obrigado. Exatamente. Então, eu acho que é uma boa. Se você pode vir aqui fazer essa viagem de, como eu posso dizer, de exploração, né, do território, conhecer, eu acho que é uma boa opção para tirar dúvidas, até mesmo para saber, né, o que vale a pena, o que não vale a pena. Então, acho que é uma boa decisão. A questão do DNI, se você pode fazer aqui, se você tiver um mínimo tempo e disposição de ir em migrações e fazer, vai ser bem fácil. A Argentina é um lugar muito lindo, você vai gostar. Aqui tem a Adriana que botou: moro na Argentina faz 7 anos. Concordo com tudo que você disse no vídeo de 5 coisas que eu aprendi na Argentina. Com tudo que você falou. Outra coisa boa deles é que eles não têm essa cultura do alcoolismo como é no Brasil. Vindo pra cá eu deixei de ser alcoólatra, que bom, e troquei a cerveja pelo mate, que também é outra coisa que a gente toma bastante aqui. Amo morar na Argentina e não quero sair nunca daqui. As coisas boas superam as más e o país inteiro é belíssimo. Sempre que posso viajo aqui dentro para conhecer a Argentina, né? É verdade. Obrigado, Adriana. A Adriana já é outra brasileira que mora aqui já faz tempo. E olha o comentário dela. Segurança do trabalho. Eu não sei exatamente como é que é o nome, mas comenta bastante aqui no canal, obrigado. Botou: pretendo morar 3 meses e mais 3 meses intercalados. Conheço bem Buenos Aires, já fui 4 vezes. Fiquei umas das vezes por 18 dias. Uma boa. E conhecendo a cidade e se aclimatando, né? A cidade conhecendo.
Buenos Aires é linda, ela é apaixonante, pessoal. Eu sei que tem muita gente que critica a Argentina, né, por questões de política e não sei o que, mas é muito mais que política, né, pessoal? É muito mais que política. Você vem aqui e você vê que as pessoas estão apaixonadas pela cidade e elas querem ficar. Né? Muitos brasileiros vêm pra cá, eu acho que a maioria do que eu conheço, e olha que eu trabalho em coisas que eu lido com estrangeiros de todo mundo, né? Eu trabalho em alguns projetos aí com muitos estrangeiros e a maioria que vem pra cá se apaixona pela Argentina, por Buenos Aires e quer ficar. Né? Então, acho uma boa ideia essa. Eu sou a favor de que as pessoas façam essa investigação antes de vir pra cá definitivamente. Aqui o Ignácio botou: amigão, eu nasci em Salta. Salta é uma província, é um estado aqui da Argentina. E desde criança eu moro em Manaus, no Brasil. Então ele já se abrasileirou. Tô muito afim de ir para a Argentina. Você sabe me confirmar como eu faço para autenticar os meus estudos brasileiros e cursos para servirem na Argentina? O meu sonho é voltar a morar na Argentina e recomeçar a minha vida. Eu estou com 31 anos. Então, é uma boa, mas se você já é argentino, né? Acho que não vai precisar fazer muitos trâmites com relação à residência, né? Já é um fator facilitante. Você precisa fazer os estudos normais, assim, se você quiser continuar estudando, né? Aqui na Argentina você faz uma apostila, que eles chamam apostila AIA, se não me engano. Você vai na Secretaria de Educação mais perto, e eles fazem como se fosse um documento, né? Uma pastinha assim com você. E aí eles vão dar um selo, você tem que pagar um trâmite pago, e com isso você apresenta aqui na Secretaria da Educação daqui, e aí você fica meio que convalidado. O resto, nem todos os cursos são equivalentes, tá? Vai depender muito da sua experiência. Por exemplo, marketing, se eu tenho um diploma universitário, aí sim eu preciso fazer uma convalidação, se eu quiser usar esse diploma assim, né? E se não, se são cursos, ou se é só para uma experiência, no meu caso, não importa onde você estudou, desde que você saiba fazer. Mas para muitos cursos, você precisa fazer convalidação. Muitos lugares não vão pedir isso, tá? Mas se você quiser fazer convalidações, ou quiser seguir estudando, principalmente você vai precisar fazer convalidações. E dependendo da área, tipo advocacia, ou medicina, algo assim, precisa ter convalidação. Que é um curso, digamos, para que você se torne compatível. Boa sorte. Eu estou me programando para morar aí. Isso aí foi... Deixa eu dizer aqui quem falou. Não tem o nome. VG Ettore. Botou: eu estou me programando para morar aí, sou garçom e barman. Peguei a dica. Palermo lá do norte. Seus vídeos estão super me ajudando. Por favor, me diga, emprego aí eu consigo? Então, foi como eu falei no começo do vídeo. Eu recomendo preparação, sim, principalmente com o idioma, né? Vai ser importante. Sei que tem muito bar aí, tem muitas festas, muitas coisas assim desse sentido aqui em Buenos Aires, então se você quer atuar em restaurantes, né, enfim, talvez não seja uma grande dificuldade, mas eu recomendo sempre aprender o mínimo do espanhol, né, o básico, pelo menos aqui do espanhol aqui, até para facilitar, né, a comunicação, mas sempre recomendo fazer uma viagem assim de conhecer antes, né, porque se mudar não é fácil, se mudar de país é pior ainda, tá? Aqui o Diogo... batei com o cotovelo. O Diogo Amparo botou assim: oi, amigo, novo inscrito, bem-vindo. Tenho muita vontade de morar na Argentina. Obrigado pelo vídeo. Vou esperar uns meses e, dependendo da economia, 2 anos para ir devido ao Milei. Mas enfim, ótimas dicas e informações. Gratidão. Em breve estarei indo. Então, Diogo, você percebe diferenças no país, dependendo da pessoa que esteja no poder, né? Do partido, enfim, das mudanças políticas. Mas como brasileiro morando aqui faz um tempo, eu acho que é tudo bem estándar, assim, a dinâmica da Argentina. Tá sempre mudando. Os preços estão mudando sempre. Não importa se é o lado A, se é o lado B, tá?
Então, óbvio, agora atualmente está tendo uma questão de uma reforma laboral, né? Que eu até fiz um outro vídeo que eu vou deixar no final também para vocês verem, se quiserem. Mudou bastante as regras para quem quer trabalhar aqui na Argentina, né? Que não trabalha fora, mas quer ser contratado por uma empresa aqui dentro, enfim. Mudou bastante. Isso pode ser um problema se você não estudou sobre isso antes de vir, né? E não está esperando isso. Mas é uma opção. Você vir para cá, para a Argentina. É que eu sempre volto pro mesmo, né, pessoal? Eu sempre digo, eu aconselho dar uma estudada sobre o país, visitar se possível antes. Aí você pode sentir bem como é que tá a cidade, né? Talvez não tá tão ruim como as pessoas falam. Talvez não é tão bom como eu falo. Você vai ver com os seus olhos, né? Tem várias pessoas gravando quando vem aqui pra Buenos Aires. Muitas coisas são mito, pessoal. Tem muita coisa que eu vejo, assim, outros criadores falando, e são mito, não é verdade, assim, que é tão maravilhoso. E outras pessoas também que vêm visitar, que falam, não, que é horrível, uma pobreza, que não sei o quê. Não é tanto assim, pessoal. As pessoas estão saindo, estão comendo fora, estão tomando cafezinho, então é outro ritmo, tá? É isso que eu posso dizer pra vocês. Bom, eu só não vou estender mais o vídeo, porque ele já tá longo. A minha parte principal era a parte do começo, que era sobre quem queria vir, assim, sem preparo. Eu acho que meio que a gente chega num ponto médio, né, que é ponto intermédio, que é, se possível, visite antes e não venha no impulso para Buenos Aires. Tá? Espero que esses comentários e as minhas respostas tenham ajudado. Vou deixar outros vídeos aqui para vocês. Se você não está inscrito no canal, seja bem-vindo. Aqui nós falamos sobre a Argentina e como é viver fora do Brasil, tá bom? Tchau, tchau.